Olá. Então, eu vim aqui comentar o livro O Primeiro Parágrafo das Memórias de um Louco. Então, esse livro é do Tiago Noronha, que é um escritor cearense daqui de Fortaleza, e eu ganhei esse livro de presente de um amigo, o Vitor Ramalho, né, que conhecia os textos do Tiago, que costumava publicar no Facebook seus textos, né, suas crônicas, seus contos. E o Vitor gostava muito, e aí, ano passado, o Tiago lançou o livro de forma independente, e o Vitor comprou um exemplar para mim. E aí, o próprio Tiago me entregou o livro aqui em casa, e eu deixei ele adormecido durante um tempo, porque eu conheci o Tiago de vista e eu tenho uma certa dificuldade, assim, quando eu conheço o autor, eu sou um pouco mais crítico. E aí eu queria deixar ele adormecer um pouco para eu criar esse distanciamento entre o escritor, né, o Tiago, e o autor do livro. E aí tá aqui uma fotinha do Tiago. Ontem o Thiago me convidou pra gente fazer uma live. Ontem me chamou não, né? Ele me chamou para ontem a gente fazer uma live de lançamento do livro, né? Ele foi convidado para essa live, integrando aí um evento do Sesc para divulgar e para fazer um novo lançamento desse livro. E aí o Thiago me convidou para mediar essa conversa, esse lançamento, e a gente bateu um papo maravilhoso sobre literatura, sobre as referências dele, sobre a construção do livro, sobre as histórias que estão nesse livro, sobre os textos que eu mais gostei, e os que ele gosta mais também. Então tem uma live aí de mais de uma hora falando só sobre esse livro, né, e sobre o próprio autor. Essa capa, esse desenho é do Mauro Reis, que é um colega, um amigo aqui de Fortaleza, né, que é psicólogo também, psicanalista. Enfim, é muito boa essa capa, o desenho, ó, é como se ele estivesse puxando aí as entranhas dele mesmo. E aí o título do livro, né, o primeiro parágrafo das Memórias de um Louco. O Thiago disse que foi um título que surgiu há um tempo e ele decidiu que esse seria o título do livro. E o livro, na verdade, traz textos que são um pouco crônica e um pouco conto. Né? Alguns textos são, obviamente, contos, assim, no sentido de ter uma proposta muito bem delimitada, de uma história que é contada sobre uma situação e sobre uma temporalidade. Então, são 6 partes, e essa primeira, ela é a que mais se aproxima desse estilo de contos, né? É a melhor parte, inclusive. O primeiro texto, que é a Praia dos Gatos Cão, do, é a Praia dos Gato Cão, né? Vou mostrar aqui. E esse é o melhor texto do livro, e o Thiago disse também que é o preferido dele. E é um texto onde ele assim mostra toda a habilidade dele de criar essa história, uma história onde ele pensa elementos sobrenaturais de alguma forma, não sobrenaturais, mas de um realismo fantástico, né, ali com um leve teorzinho de influência do Gabriel Garcia Marques. E a gente vai ter outras influências aqui, como por exemplo o Douglas Adams, que é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Com todo o seu sarcasmo, o Thiago vai criar um texto que é de ficção científica, né, e que faz essa referência não, essa homenagem ao Douglas Adams. E aí o Thiago vai pincelar algumas outras referências aqui, né, como eu disse, são 6 partes, essa primeira mais contos, mas as outras elas vão se aproximar mais da crônica, mas ainda existem alguns textos que são mais próximos do conto propriamente, né, que, enfim, como eu disse, esses são os meus favoritos, esses que se aproximam mais do conto, mas as crônicas também são boas, muito boas, algumas mais do que outras, enfim, né, como todo livro. E aí ele vai fazer um passeio em um certo momento por Fortaleza, que foi onde ele cresceu, mas também ele traz outras referências de outras viagens, de outros lugares. Ele fala de algumas peregrinações, como a viagem para Canidé, como sei lá, Pará, que ele viaja, Rio de Janeiro, onde ele já morou, e ele tem alguns encontros fortuitos sexuais e tudo. Ele vai falar sobre as experiências sexuais dele, e aí quando eu digo ele, eu estou falando especificamente do escritor, do autor, não propriamente do Tiago, né, como a gente conversou lá na live. Existe essa pessoa que senta para escrever e que produz histórias a partir de algumas vivências ou não, de coisas que ouviu contar. Enfim, né, a gente entende que é uma ficcionalização de algumas histórias que podem ter sido reais mesmo, né, podem ter partido de experiências do autor, mas que a partir do momento em que ele conta isso aqui no livro, vira ficção, né? Então, mesmo que se aproxime nessa crônica mais
próxima e de um relato experiencial. Tem um conto ou uma crônica aqui que é um relato de viagem também, que é justamente uma viagem dele no Rio Amazonas, onde ele vai ficar embarcado 5 dias, conhecendo muitas pessoas e ouvindo histórias diferentes, e aí mostrando toda a veia artística de criação do Tiago, porque esse texto é muito habilidoso em contar diferentes histórias. Então, isso, para mim, esse texto resume a capacidade de escrita do Tiago. E alguns textos vão ser maiores, alguns vão ser menores, né? Alguns vão ter uma página, outros vão ter mais, vão ter 6, 7, 8. Nenhum é tão grande, mas alguns são maiores do que outros, né? Assim, existe essa... Como ele mesmo disse, assim, o livro também é um pouco louco, e por isso o louco das memórias, do primeiro parágrafo das Memórias de um Louco, né? Ele diz que é essa loucura no sentido de ele ser esse ser que não se encaixa, de ser um ser diferente, de ser uma pessoa diferente, mas que hoje ele se entendia mais e aceitava essa diferença, mas quando ele pensou o título, ele imaginava dessa forma. E aí a gente tem esse passeio por Fortaleza, tem esse passeio pelo Brasil, né? E para além do Brasil, ele fala também da caminhada dele de 800 quilômetros em Santiago de Compostela, né? Ele fez a peregrinação e tudo mais. Enfim, e a gente vai ter aqui também essa coisa do teor sexual, ele vai relatar experiências bissexuais, né? Tanto com mulheres quanto com homens, e aí ele vai falar sobre uma sexualidade pulsante. A gente tem aqui um jovem escritor, né? Então ele vai trazer toda essa coisa da descoberta sexual, essa coisa das primeiras vivências, as primeiras experiências, e isso de uma forma que é possível ser acessado por pessoas tanto de uma geração mais avançada quanto de uma geração mais moderna. As temáticas algumas vezes são super atuais, como por exemplo a coisa da internet, a coisa do encontro pela internet, a coisa dos influencers, do gamer. O Tiago por vezes tem um humor muito sarcástico, ele às vezes trilha uma originalidade muito própria em retratar temas como essa coisa dos influencers, enfim, de uma forma muito habilidosa. A passagem do tempo ele consegue demarcar muito bem, criando elementos que fazem menção a uma época específica. Enfim, é um livro de estreia muito bacana, assim. Apesar de ter essa diferença entre os contos e as crônicas, existem esses textos que transitam entre os dois. E isso é legal, assim, tipo, apesar de parecer que o livro está meio que separado muito mais em dois estilos, né, que é o conto e a crônica, e alguns deles transitarem ali entre um e outro, mostra a habilidade do Tiago em contar histórias, e algumas vezes essas histórias parecem mais externas a ele, e algumas vezes, que são esses contos, e algumas vezes parecem mais próximas e mais intimistas. E por fim, a última parte ela é mais nihilista, mais existencialista, tem uma coisa mais, tem uma pegada mais de questionar a finitude e de usar de temas que são bastante delicados, como a coisa do suicídio, mas criando uma narrativa onde ele tece ali um certo humor. Então, Tiago tem essa habilidade assim de usar desse humor, desse sarcasmo, para ser às vezes bem incisivo e às vezes para divertir mesmo, assim. Tem textos aqui que são meramente diversão. Ele conta que alguns leitores demonstram diferentes sentimentos em relação à obra, no sentido de alguns chorarem, alguns gargalharem, enfim. Eu transitei um pouco entre todas essas emoções, né? De fato, alguns textos eles têm essa coisa mais intimista, e aí remete você à sua própria infância, remete você à sua própria família, mas às vezes tem essa coisa pungente da sexualidade, aí remete você à sua própria sexualidade, e às vezes é uma coisa completamente aleatória, assim, que você não espera. Alguns textos têm uma estrutura mais amarrada, mas alguns eles têm uma jogada mais rápida, como se fossem... É um texto específico que ele fala, ele conta que escreveu justamente num dia onde ele simplesmente pontuava, assim, coisas que iam acontecendo no dia dele, enfim, e ele bota isso no texto de uma forma meio que de torpedo, meio de troca de mensagem, né? Porque são frases bem curtas e bem objetivas e bem diretas. Então, assim, o Tiago consegue transitar aí até numa versatilidade em relação à escrita. Então, assistam a live, quem tiver a oportunidade, comentem comigo o que acharam do texto. Eu fiquei bem empolgado com esse primeiro trabalho. Acho que tem algumas coisas aqui que vão ser amadurecidas com o tempo de escrita, mas algumas delas já demonstram uma certa maturidade, no sentido de uma habilidade
de escrita muito boa, assim. Acho que o Thiago, publicando esses textos nas redes sociais, ele já foi aprimorando isso com o tempo e o resultado aqui é um livro muito bem acabado e que tem uma edição muito boa, apesar de ser independente. Ele disse que tentou fazer de uma forma que barateasse os custos da publicação, mas ela ficou uma publicação muito boa mesmo. Então, super recomendo o primeiro parágrafo das Memórias de um Louco, do Thiago Noronha.